Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça reconhece união estável e condena homem a pagar despesas de casamento após cancelamento da cerimônia. EGEF promove encontros do Núcleo Regional de Paracatu e de Patos de Minas. GMF do TJMG realiza a segunda reunião ordinária de 2025. E ainda, a Justiça Federal proíbe prescrição de medicamentos por farmacêuticos. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça reconhece união estável e condena homem a pagar despesas de casamento após o cancelamento da cerimônia. Os detalhes com a repórter Denise Guimarães. Um homem foi condenado a repassar à ex-noiva os gastos de R$ 11.492 utilizados nos preparativos do casamento, que acabou não se concretizando. Além disso, ele terá que ressarcir a ela o valor referente a 50% do gasto de ambos para a montagem de um empreendimento comum a ser apurado em liquidação de sentença. A decisão é da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve parte da sentença que reconheceu a existência de união estável entre o casal. A mulher ajuizou a ação contra o ex-companheiro, pleiteando o reconhecimento da união estável no período de agosto de 2019 a julho de 2022 e o ressarcimento das despesas com a cerimônia cancelada e com os preparativos para a abertura de uma clínica odontológica. Eles mantiveram um relacionamento e, após o término da faculdade, ela se mudou para a cidade do companheiro, onde começaram a estruturar uma clínica odontológica em um imóvel dos pais dele. Ele a convenceu ao casamento. A noiva chegou a contratar serviços referentes a uma festa, além da viagem de núpcias, e a contrair um empréstimo para dar entrada em um imóvel para moradia. Entretanto, ele rompeu o relacionamento. A dentista alegou ainda que obteve da Caixa Econômica Federal um empréstimo para aquisição de um imóvel, onde morariam, quantia da qual pretendia ser reembolsada. O ex-companheiro se defendeu sob o argumento de que não ficou caracterizada uma união estável, apenas um namoro qualificado. O argumento não foi aceito em primeira instância. O magistrado determinou que o homem pagasse à ex-noiva metade do valor efetivamente pago para a aquisição de um imóvel e devolvesse a ela metade do valor do contrato de empréstimo. As partes recorreram à segunda instância. O relator, desembargador Alexandre Santiago, acrescentou à condenação da sentença a obrigação de o ex-noivo pagar metade do valor gasto para comprar equipamentos para a clínica odontológica. O magistrado ponderou que o casal vivia como se estivesse efetivamente casado, com ambos se apoiando moral, emocional e materialmente, trabalhando juntos para objetivos comuns, o que ficou evidenciado nos autos. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Os desafios e as aplicações da inteligência artificial no Poder Judiciário e a judicialização da saúde foram temas do encontro do Núcleo Regional da EGEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes de Paracatu, no Fórum Martinho Campos Sobrinho, na região do Alto Paranaíba. Para tratar dos assuntos, foram realizadas palestras ministradas pelo juiz do Juizado Especial da Comarca de Teófilo Otoni, Renzo Giacomo, e pelo gerente do Centro de Tecnologia e Mídias Digitais do TJMG, Antônio Leonardo de Oliveira Viana. O Núcleo Regional de Paracatu reúne também as comarcas de Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritis, João Pinheiro, Unaí e Vazante. Em Patos de Minas, o encontro do Núcleo Regional da EGEF foi realizado no Fórum Olímpio Borges, na região noroeste de Minas Gerais. Também
foram debatidos os desafios e as aplicações da inteligência artificial no Poder Judiciário e a judicialização da saúde. Supremo Tribunal Federal cedia o lançamento da coleção Palácios da Democracia. Mércia Lívia. A coleção, um conjunto de 3 livros que propõe uma jornada lúdica e informativa pelos palácios sede dos 3 poderes da República, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF. Por meio de aventuras protagonizadas por personagens infanto-juvenis, a coleção explica o papel desses importantes espaços institucionais. Com isso, o objetivo dos livros é estimular o sentimento de pertencimento e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, além de fortalecer o entendimento das novas gerações sobre a importância da democracia e do funcionamento das instituições republicanas. A iniciativa é da editora Quereres. A obra dedicada ao STF, intitulada A Casa da Justiça, foi escrita pela jornalista Conceição Freitas e ilustrada por Mano Vladimir. A narrativa tem como protagonista Juju, uma personagem inspirada na escultura A Justiça, que ganha vida e conduz os leitores por uma viagem de descobertas sobre a função da Suprema Corte e a relevância da Constituição Federal. Os outros volumes da coleção abordam os demais palácios. Coração do Poder sobre o Palácio do Planalto, escrito por Otávio Júnior e ilustrado por Bruna Assis Brasil, e Cartão Postal, que explora o Congresso Nacional com texto de Tino Freitas e ilustrações de Kleber Salles. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. A seguir no próximo bloco. GMF do Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza a 2ª reunião ordinária do ano. E ainda, a Justiça Federal proíbe prescrição de medicamentos por farmacêuticos. São 6h07, nós voltamos em instantes. Aguarde. GMF do TJMG realiza a 2ª reunião ordinária de 2025. As informações com Cristina Mara. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou a 2ª reunião ordinária de 2025. Em pauta, temas ligados ao sistema socioeducativo e à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a PAC, desdobramentos da primeira reunião e a celebração do Jubileu de Prata do PAI-PJ, Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental. Para o superintendente do GMF do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Luiz de Moura Faleiros, as reuniões são sempre importantes e positivas para o bom andamento das ações do grupo. A coordenadora-geral do PAI-PJ, desembargadora Márcia Maria Milanês, ressaltou as comemorações de 25 anos do programa. Ela diz que é importante dar visibilidade a um projeto vitorioso e homenagear as pessoas parceiras ao longo desses 25 anos. A data foi comemorada nesta quinta-feira em cerimônia no auditório do Tribunal Pleno do TJMG. Outro tema da reunião foi o Plano Nacional Pena Justa, construído em 2024 pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, com apoio de diversas instituições. Lançado em fevereiro deste ano, o objetivo é dar maior eficiência, justiça e humanização às políticas públicas das áreas de execução penal e socioeducativo. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cristina Mara. Negligência é o principal tipo de violência contra crianças e adolescentes no país. As informações com Igor Pereira. Negligência, agressões físicas e psicológicas são as principais formas de violência contra crianças no Brasil. A maioria das vítimas tem entre 2 e 5 anos de idade e a residência é o local mais frequente das agressões.
Esses números são de um estudo recém-publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Ministério da Saúde, que avaliou 40 mil notificações de violência contra os pequenos em 2022. Esses números levantam uma questão. Afinal, bater é uma forma legítima de educar uma criança? Quem explica é a psicóloga do setor multidisciplinar das varas de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mayra Lopes. Se eu decidir bater na cara de uma vizinha, ela pode fazer uma denúncia policial contra mim. A gente não pode resolver as coisas na violência. Você não pode dizer para o seu filho não bate, não seja violento, quando você faz uso da violência para punir. E a educação punitiva, ela não é uma educação positiva que trabalha a autoestima. Ela é uma educação que acarreta muita ansiedade. Muitas vezes a gente pontua na punição aquilo que está errado para a criança, então ela sabe o que ela está errado, mas ela nunca sabe o que é certo. Ainda segundo a pesquisa, os principais agressores foram mães, pais e padrastos. O primeiro passo para mudar esse modelo onde a educação é feita com violência é a conscientização, como explica a psicóloga. A gente é incapaz de dizer para a criança que aquele ato que ela fez certo é muito mais positivo e deve ser elogiado muito mais do que a reprimenda. É possível educação informada e isso vai depender da desconstrução da paternidade ou maternidade ou cuidados que você tem na sua cabeça e vai depender muito que o adulto cuidador ele se permita se reconstruir, porque ele não está só cuidando, ele é um exemplo para aquela relação. Então ele é o comandante. Então ele não precisa fazer uso da violência para isso. Seja em local público ou privado, a população deve registrar uma denúncia de agressões contra os pequenos. Além dos conselhos tutelares, você pode acionar uma delegacia ou ligar para o Disque 100. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Vamos falar de saúde. Justiça Federal proíbe prescrição de medicamentos por farmacêuticos. As informações com Alain Barbosa. A Justiça Federal suspendeu resolução do Conselho Federal de Farmácia, CFF, que permitia a prescrição de medicamentos por farmacêuticos. A decisão do juiz Aalor Piacini, da 17ª Vara Federal Cível no Distrito Federal, obriga o CFF a divulgar a decisão nos meios institucionais, sob pena de multa diária de R$100 mil. A suspensão da resolução atende à ação protocolada pela classe médica. Presidente do Conselho Federal de Medicina, José Irangalo, classificou a decisão como uma vitória para a sociedade. As farmácias são espaços essenciais para a dispensação de medicamentos, mas a prescrição sem diagnóstico médico causa danos, muitas vezes, irreversíveis à população. O CFM segue vigilante para garantir a segurança da saúde pública, pois somente o médico é tecnicamente preparado para diagnosticar e definir o melhor tratamento para cada paciente. Na decisão, o juiz Aalor Piacini destacou que o balcão de uma farmácia não é o local para se firmar um diagnóstico e tratamento de uma doença, sob pena do exercício ilegal da medicina. O juiz destacou que apenas médicos têm a formação e competência legal para diagnosticar doenças e indicar tratamentos. A saúde da população exige responsabilidade e respeito às leis. A agência Rádio Web tentou nas últimas semanas uma entrevista com o CFF para tratar da resolução, mas não foi atendida. Em nota, a entidade farmacêutica declarou que vai recorrer da decisão. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. 6h15, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã. Tchau.